Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde eu vou estar falando hoje sobre topos e fundos duplos. É uma das formas mais tranquilas e melhores de se operar. Por quê? Porque nos topos e fundos duplos você tem um stop mais bem posicionado e automaticamente você tem uma porcentagem de acerto melhor, principalmente em momentos do mercado mais lateral ou em momentos também de reversão. Isso vai variar de acordo com o contexto. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem possa se interessar para que você não perca nenhum vídeo que for postado aqui e que você possa também acompanhar no melhor momento, que é o momento do lançamento. Vamos começar a trabalhar sobre topos e fundos duplos. É um dos gatilhos mais interessantes que nós temos dentro do Price Action. E talvez você não tenha ideia de alguns padrõezinhos dentro dos topos e fundos duplos e alguns detalhes que talvez algumas pessoas pequem demais em buscar um padrão perfeito. E padrões perfeitos não existem no mercado. Na verdade, quando aparecem, eles são muito raros e quando aparecem, eles costumam até te dar um sinal falso. Então, por isso, você deve acreditar em padrões, talvez não tão perfeitos, mas com realmente um contexto e um sinal que valha a pena. Vamos lá? Galera, topos e fundos duplos. O que nós temos que prestar mais atenção neles? Primeira coisa de tudo. Pessoal, nem toda Maria escreve o nome desse jeito, certo? Algumas Marias escrevem o nome assim. É uma Maria com tendência de baixa. Tem Maria que escreve o nome assim. É uma Maria com tendência de alta. Assim como Washington, nem sempre escreve o nome desse jeito. Eu conheço Washington que escreve o nome assim, outros escrevem o nome assim, e isso não muda o fato do nome dele ser Washington, nem o nome dela ser Maria. Da mesma forma que isso acontece com esses nomes, isso acontece também com o mercado. Quando você tem um topo duplo, não quer dizer que o mercado simplesmente fez um topo no mesmo lugar. Ele basta que esse padrão tenha sido feito na mesma região. Então isso daqui, ó, não é necessário. Você pode ter um topo duplo, por exemplo, dessa forma aqui, ó, que seria um padrão também de topo duplo, com sinal de entrada e que não foi na mesma região, mesmo que esse topo anterior tenha sido um pouco mais alto. Tudo que você precisa é que nesse primeiro sinal tem aqui força vendedora e no segundo também. E nesse segundo você precisa também de uma barra de sinal. O que seria uma barra de sinal? Barra de sinal seria uma barra que fecha muito próximo à mínima, se você quer vender. Ou uma barra que fecha muito próximo à alta, à máxima, se você quer comprar. Então é o seguinte, quando você quer comprar, você quer alguma barra mais ou menos assim. Primeiro fundo, mercado caiu, opa, montou uma barra dessa, fechou na máxima, ou fechou bem próximo à máxima. Se você ainda não sabe muito bem sobre candles, volta aí alguns vídeos do canal. Nós temos um canal sobre candles. E esse vídeo vai estar aqui linkado, é só você clicar nele e você pode acompanhar da base dos candles para que você entenda melhor esse vídeo. Então eu indico fortemente que se você não está entendendo alguma coisa, volte lá. Se ainda assim ficou alguma dúvida, comenta no vídeo aqui embaixo que eu vou ter o prazer em te responder. Então assim, se você quer uma compra, você vai buscar por padrões de candle que fechem próximo à sua máxima. Se você quer vender, que eles fechem próximo à sua mínima. Vamos lá para o gráfico para a gente ver esses padrões acontecendo. Vamos ver alguns padrões desses acontecendo aqui. Vejam só,
Nesse caso, o mercado fez um primeiro topo, caiu, e depois aqui ó, ele voltou, mas não chegou a voltar lá na mesma região. Então, eu espero um pouco e vejo de novo se formando aqui um topo duplo. Eu preciso de uma barra de sinal fechando próximo à mínima para colocar o stop atrás dela e buscar o alvo que eu quiser aqui para o fundo. Nesse caso, nós conseguiríamos aqui até uma proporção de 2:1. Seria um alvo razoável e uma realização muito bem feita. Luiz, nesse caso, eu preciso olhar um topo duplo? Essa é uma pergunta que geralmente aparece para mim. Se for formado um topo nessa mesma região horas depois, eu posso considerar? Eu não utilizo um topo com muita distância de tempo. Para mim, o ideal é que esses topos tenham sido formados em no máximo 12 barras de diferença. Geralmente eles acontecem de 3 a 8 barras. São topos e fundos duplos relevantes, mas no máximo eu chego a utilizar com 12 barras. Por quê? Porque 12 barras, no caso dos 5 minutos, que são os gráficos utilizados aqui por mim, 12 barras de 5 minutos te levam a uma barra do gráfico de 1 hora. E o mercado te mostra algo muito relevante no gráfico de 1 hora. Como eu não costumo olhar o gráfico de 1 hora durante o meu dia, porque eu sou day trader, então eu foco nas barras dos 5 minutos. Mas eu sei que um padrão formado a cada 12 barras é importante. Então esses topos e fundos duplos, eu dou essa relevância para eles até as 12 barras. Continuando, vamos ver mais padrões aqui. Anteriormente, vou mostrar também em outros ativos, tá? Olha só, essa região aqui, por exemplo, nós tivemos um fundo duplo na mesma região, seria uma barra de entrada aqui, stop aqui atrás. E olha só, quando você coloca um stop atrás de uma barra dessa, você corre risco de tomar uma violinada. Então o ideal é que você puxe para o fundo mais baixo. E aí você coloca o stop aqui, você não sai da operação e você consegue pegar todo esse gain. Caso você tenha sido violinado porque não conseguiu colocar um stop tão protegido aqui e você foi violinado, você teria que reentrar numa barra como essa, porque continua sendo um fundo duplo. Nesse caso, é um fundo duplo que acabou gerando 3 fundos na mesma região. Se torna um fundo triplo, mas não deixa de ter os mesmos padrões de entrada. Barra fechando próximo à máxima, stop atrás e você leva a operação pelo menos 2:1 para que o risco-retorno possa compensar. Vamos lá, olha só, nós tivemos aqui também um topo duplo. Mas nesse topo nós não tivemos uma barra de sinal relevante. Ah, Luiz, e essa barra aqui não foi relevante? Sim, mas ela não foi rompida, então ela não deu sinal. Você só entra na operação quando a barra é rompida. Aqui nessa região acabou gerando mais uma vez um topo triplo e você poderia considerar uma barra dessa como uma barra de entrada. Entra e o stop vai atrás do topo e não da barra. Por quê? Porque essa barra não foi tão forte. Então, você corre o risco de violinada, como no exemplo anterior, e é melhor que você proteja atrás do fundo, do topo, no caso, mais alto. Nessa região, nós tivemos aqui o melhor topo duplo que pode acontecer, que é um topo duplo a favor da tendência em vigor. Tendência, sempre que eu falo de tendência, são momentos que o mercado segue para um lado, rompendo topos e fundos naquela direção. Um exemplo, o mercado está cada vez com topos e fundos mais baixos. Isso remete a uma tendência de baixa. Quando os topos e fundos são cada vez mais altos, nós nos remetemos a uma tendência de alta. Voltando aqui, nós tivemos esse topo duplo a favor de uma possível tendência de baixa. Olha só, primeiro topo, segundo topo. Tivemos uma entrada com a barra de sinal relevante, vou mostrar aqui para vocês com a setinha. Tivemos uma possível entrada numa barra relevante, stop atrás do topo mais alto, como eu mostrei para vocês anteriormente, e você poderia levar essa operação
até o seu possível alvo, que daria aqui quase 2:1, porque logo depois ele fez. Lembra que eu falei para vocês que o padrão de fundo duplo, de topo duplo, começa com 3 barras e vai até 12? Geralmente de 3 a 8, mas eu considero até 12. Nós tivemos aqui 3 barras que formaram fundo duplo. Fundo, fundo duplo, barra de sinal. Você entra aqui, coloca o stop atrás do fundo para se proteger de possível violinada e leva a sua operação. Veja como o mercado subiu de vez sem retornar. Por quê? Foi um padrão de retorno. Mas mais um pouco para frente, nos vídeos que virão por aí, nós falaremos sobre esse padrão que acabou acontecendo. Eu já falei em vídeos anteriores sobre o edge, e nesse caso ainda tivemos a potencialização do fundo duplo pelo edge formada. Isso vai ser trabalhado de novo em vídeos à frente, onde a gente vai somar padrões, ok? Olha só, nesse momento o mercado fez um topinho duplo logo no início do dia. Numa possível tendência de baixa, ele não conseguiu romper essa região. O problema é que ele não deu uma boa barra de sinal para a gente entrar. Então, nesse caso, nós ficaríamos de fora e teríamos que procurar uma entrada logo depois do rompimento por algum outro padrão, não pelo topo duplo. Um pouco mais para trás, tivemos aqui... Eu aprendi topo e fundo duplo de um jeito diferente. Pode me mostrar por que tá errado? Eu acho que eu tô perdendo muito dinheiro com isso, velho. Então, Zé, me mostra aí aqui na tela como que você utiliza esse topo e fundo duplo. Nesse exemplo aqui, por exemplo, Luiz, eu tenho aqui um topo e quando bate aqui de novo, eu já vendo, porque é um topo duplo. Isso daí não tá certo por quê? Zé, é por isso que tu toma tanta violinada e acaba também perdendo muito dinheiro com preço médio. Velho, olha para isso aqui. No momento que o mercado bate, ele faz um primeiro topo e ok, ele fez o topo 1 porque ele conseguiu fazer barras de queda. Só que logo depois você não sabe se ele vai seguir direto ou se ele vai fazer o retorno para realmente te dar uma operação a favor aí de um movimento de reversão. Então você precisa sempre observar o contexto que está aqui atrás e logo depois verificar se nesse momento apareceu aquela barrinha de sinal que você tanto espera, uma barra como essa aqui, por exemplo. Então, o grande erro das pessoas é antecipar o topo duplo que ainda não existe, beleza? Ah, obrigado, beleza. Pessoal, um topo fundo duplo não quer dizer que você vai ganhar dinheiro, assim como nenhum padrão no mercado. Tudo é estatística. Então, quando você ganhar, no momento que você estiver estudando, você tem que focar nos padrões e buscar deles o máximo que eles puderem dar de pontuação. Então, sempre que você procurar estudar, sempre que você for estudar, você procura por padrões que realmente têm um risco-retorno que vale a pena. De preferência acima do 2:1. Pelo menos 2:1, para que você realmente seja lucrativo. Os topos e fundos duplos, eles podem ser muito mais potencializados quando você tem um contexto a seu favor, ou um contexto de reversão, ou um contexto de tendência. Fica a dica para você. Se você utiliza o topo fundo duplo para entrar a favor da tendência, sua estatística, sua probabilidade de ganho é muito maior. Então vale muito a pena você procurar por padrões de entrada de topo e fundo duplo a favor da tendência. Utilize sempre o contexto a teu favor para que você consiga realmente vencer no mercado no longo prazo. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Um abraço, fica com Deus.